Oi, pessoal, nós estamos aqui no Pod Praça, no Colégio Praça 15. Meu nome é Manuela, essa é a Flávia, essa é a Helena e esse é o Diego. Nós somos do primeiro ano e viemos apresentar o podcast de história sobre os deuses da mitologia egípcia. Diego, conta pra gente quem foi o deus Osíris. O deus Osíris era filho de Geb, o deus da terra, Nut, a deusa do céu, e ele era irmão de Ísis, com quem ele era casado, de Nefte e de Sete. Ele também era o pai de Horus e Anubis, e, e ele era o deus dos mortos. Tá, eu travei. Continua? Depois vai cortar? É sacanagem. Segue. Além de ser a divindade da juventude e do além, e da vegetação também. Ele era considerado o primeiro faraó do Egito, com quem ensinou o povo egípcio as artes da tecelagem, da música e da agricultura. E também ele tinha um tribunal, como ele era o deus dos mortos. Nesse tribunal, tipo, as pessoas que morriam iam lá nele e tipo, o Osíris pegava o coração dessa pessoa e colocava numa balança. E tipo, um lado da balança era o coração da pessoa e o outro lado era uma pena da verdade. E aí, se o coração pesasse mais que a pena, o Osíris dava o coração da pessoa pra um demônio chamado Amit, que ele devorava a alma das pessoas. E aí, se não fosse mais pesado que a pena, não me lembro o que aconteceria, sabe? Eu acho que era guiado por Anubis pro além. Ah, tá E certo. tu comandava, Osíris comandava. Tá. Bom, o Anubis era um importante deus egípcio, que foi considerado o primeiro deus dos mortos, presente na religiosidade desse povo. Também é conhecido por ser o deus da mumificação e aquele que guiava os mortos ao além. Ele era retratado com a cabeça de chacal e corpo de homem. A cabeça na cor preta, que representava a decomposição do corpo, mas também era uma cor relativa ao nascimento, sendo que o solo fértil próximo ao rio Nilo possuía essa coloração. Como mencionado antes, o Anubis foi o primeiro deus dos mortos na religiosidade egípcia, mas com o tempo os atributos de Anubis passaram a ser relacionados com Osíris, que era outra importante divindade egípcia, bem como sua ligação com os mortos e a mumificação. Essa troca assim, de funções gerou uma confusão entre os dois deuses e causou também modificações nos mitos que envolviam Anubis. Ele não tem papéis tão significativos nos mitos egípcios, porque a ascensão de Osíris fez com que Anubis se transformasse filho de Osíris e Neftis, mas existem muitas variações dessa mitologia, que contam assim, divisões diferentes. Com o aumento da importância de Osíris, Anubis foi convertido em uma espécie de auxiliar desse deus. Os egípcios acreditavam que o Anubis era um deus que estava presente no tribunal de Osíris, que era onde os mortos eram julgados e eram definidos se eles aproveitariam a vida após a morte ou serão devorados pelo demônio Amit. O Osíris cumpria o papel na balança que pesava o coração do morto, representando suas ações, e a pena da verdade, que representava o conceito de justiça. Depois da mumificação, o coração do morto era entregue a Anubis, e da mesma forma que seu pai, ele pesava cada um com a pena da verdade. Onde quem tinha o coração mais leve que a pena era uma pessoa bondosa e era guiado por Anubis até o além, que era governado pelo Osíris. Se a pessoa tivesse o coração mais pesado que a pena, a pessoa tinha sido uma pessoa má. E aí a pessoa seria entregue para Deus para ser devorada. A respeito do nascimento do Anubis, existe um mito que narra esse acontecimento, que ele teria sido fruto de uma relação de Osíris e Neftis, a deusa da noite. Ela tinha uma afeição por Osíris, por achá-lo muito bonito. Assim ela se disfarçou de Ísis, que era a esposa do Osíris, e aí engravidou dele e teve o Anubis. Depois que o Anubis nasceu, ela abandonou ele, porque temia que Sete descobrisse a traição. A Ísis descobriu que Neftis havia ficado grávida de Osíris e foi atrás da criança, resgatando e criando como se fosse seu próprio filho.
Sete também descobriu o acontecido e ficou pistola, né? Ficou bem bravo. E aí se vingou do Osíris, o matou e dividiu ele em 14 pedacinhos. Mas essa parte a gente continua depois. Então, Ísis era uma deusa muito adorada pelos egípcios. Ela era a deusa da magia, fertilidade, maternidade e proteção. Era considerada mãe de todos os faraós. Ela tinha uma forte relação com o trono egípcio e com o poder dos faraós. Era representada com um adorno na cabeça em forma de trono, uma referência a Osíris. O culto a Ísis espalhou por todo o Egito e alcançou a Grécia e a Roma, convertendo-se em uma importante divindade também para esses povos na antiguidade. Era considerada uma divindade extremamente altruísta e generosa. E na mitologia ela era mãe de Horus, e esposa e irmã de Osíris e irmã de Néftis e Sete. E ela era filha também de Nut e Gep. Quando Osíris foi assassinado por Sete, foi ela que, com a ajuda de Anubis, recolheu as partes do corpo de seu marido e as uniu. Assim, iniciou o conceito de ressurreição que influenciou muitas religiões, incluindo o cristianismo. No mito de Ísis, então, essa deusa teve o intuito de descobrir o nome verdadeiro do deus Ra, e assim desejava obter domínio sobre esse poder. Para isso, teria feito com que uma serpente envenenasse esse deus e, em troca de sua cura, Ra teria que lhe dizer seu verdadeiro nome. Depois, com o poder adquirido por Ísis, a partir desse conhecimento, essa divindade estabeleceu as forças de Deus. Esse mito é muitas vezes associado a um importante aspecto da figura de Ísis, que consiste em sua relação com a magia. Ela fazia parte da tríade de Ábidos, um grupo de 3 deuses bastante venerados no Egito: Ísis, Osíris e Horus. Os egípcios acreditavam que Ísis e Osíris tinham ensinado os conceitos de cultura e medicina para a humanidade. Além disso, era considerada responsável por instituir o casamento que casasse com Osíris. Então, Sete. Eu vou falar um pouco sobre o deus Sete. Então, ele era o deus do deserto, das tempestades, do raio, do caos e da destruição. Era visto como uma divindade caótica ou maligna. Ele era filho de Geb e Nut, irmão de Osíris, Ísis e Néftis. Ele era casado com a irmã de Néftis e estava em constante conflito com Osíris, tanto que depois ele matou Osíris. O deus Sete é uma divindade mitológica egípcia e ele é associado a diversas características, mas geralmente ele é lembrado como um deus relacionado à desordem mesmo, ao deserto e à violência. Ele é frequentemente representado como um homem com cabeça de animal. Então, normalmente, o animal que ele parece é uma mistura de cão e girafa, embora essa representação possa variar. Em algumas histórias mitológicas, ele é retratado como um deus ambíguo, enquanto em outras ele é visto como uma força maligna mesmo. Na mitologia egípcia, o Sete desempenha um papel importante, muitas vezes entrando em conflito com outros deuses, especialmente com o seu irmão, né, que era Osíris. A rivalidade entre Sete e Osíris é uma das histórias mais conhecidas da mitologia, na qual Sete mata Osíris e depois é derrotado por Horus, o filho de Osíris. Sete também é associado à proteção dos barcos e dos viajantes. Em algumas tradições, ele é considerado um defensor dos deuses solares. No entanto, ele também era temido e muitas vezes evitado a sua associação com a violência e o caos. E o papel do deus do caos, né? Ele era considerado o oposto de Mate, que era a deusa da ordem e da justiça. Sete era irmão de Osíris, Ísis e Néftis, também marido de sua irmã Néftis. Sua relação com Osíris foi marcada pela rivalidade e depois ele matou o Osíris. E a transformação de animais era porque ele era conhecido como um chacal, que era um animal mitológico. Daí eu acho também importante a gente falar um pouco do mito de Osíris, né? Como é que funcionava. O mito do Osíris quer dizer que... Quer dizer não, é que o Sete, o irmão de Osíris, queria roubar o trono do Osíris, porque ele governava o deserto, se eu não me engano. E aí ele queria roubar o trono do Osíris por causa de ciúmes. Muitos dizem que era por causa de ciúmes. E ele montou um plano todo pra tentar matar o Osíris, no caso.
e juntou algumas pessoas lá. Não me lembro muito bem certinho, mas é basicamente isso. Aí teve outros mitos também que diziam por que, que o Sete era, tipo, odiava tanto o irmão dele e tal. E aí a Manu vai falar sobre os outros mitos. Tem muitas versões, tudo assim, essa história de mitologia, sempre tem versões diferentes que contam, né, assim, visões diferentes de cada parte da história. Um dos relatos, Osíris teve um caso com Néftis, que nessa versão Anubis era fruto de uma traição entre Néftis e Osíris. Néftis era esposa de Sete e um dia ela se disfarçou de Ísis, porque ela tinha uma afeição por Osíris, e aí se disfarçou de Ísis para poder ficar com ele, né? E engravidou dele. Quando Sete descobriu essa traição, matou Osíris e espalhou os pedaços dele em todo o Egito. Com a ajuda de Anubis, a Ísis reuniu os pedaços de Osíris e Anubis mumifica o deus, fazendo Osíris a primeira múmia da história. Depois disso, Anubis acaba se tornando uma divindade, ficando responsável por guiar os mortos até Osíris. Em outro relato, ele chutou Sete em uma pequena disputa. Seja qual for a ofensa, foi grande o bastante para Sete jurar se vingar. Ele decidiu matar seu irmão e tomar o trono para si. Osíris foi enganado por seu irmão e acabou caindo em uma armadilha. Auxiliado por 72 conspiradores, Sete convidou Osíris para um banquete. No discurso do banquete, Sete apresentou um magnífico sarcófago que prometeu entregar a quem nele coubesse. Os convidados tentaram ganhar o sarcófago, mas ninguém coube nele, dado que Sete tinha preparado para as medidas de Osíris. Convidado por Sete, Osíris entra no sarcófago, então os conspiradores trancam-no e atiram no Nilo. A corrente do rio arrasta o sarcófago até o mar Mediterrâneo até chegar em Biblos, Fenícia. A deusa Ísis, ao saber do ocorrido, fica desesperada e vai atrás do corpo do marido. Com receio que seu irmão encontrasse o corpo, Sete dividiu em 14 pedaços e o distribuiu para o Egito. Em cada local que Ísis encontrou uma parte do corpo, foi fundada uma cidade. Com a ajuda de seu irmão Néftis, Ísis encontrou e desenterrou todos os pedaços para que assim permitisse que o corpo de Osíris fosse mumificado. Ísis então restou Osíris e eles tiveram um filho chamado Horus. E aí, quando alguém morria, essa pessoa ia pro julgamento de Osíris, né? Retomando o que a Manu tinha falado antes. Ele pegava o coração da pessoa, colocava em uma balança e uma pena do outro lado. E aí só era aprovado quem tinha o coração mais leve que a pena. E a pessoa que tivesse o coração mais pesado que a pena ia para Duat, o submundo egípcio. Anubis casou-se então com Ampute, que era a deusa dos funerais. Juntos eles tiveram uma filha chamada Kebshet, que seria associada ao líquido utilizado para embalsamar os mortos. Toda essa história de assim, mitologia, sempre envolve morte, sempre envolve umas coisas bem, né? Então acho que é isso, né? É isso. Obrigada, gente. Valeu a todos que nos assistiram e até mais.